E se cada pensamento seu fosse uma onda atravessando o tecido invisível do universo? Imagine por um instante que a fronteira entre o que você pensa e o que existe seja apenas uma ilusão gentil, uma cortina translúcida onde sua consciência e a matéria dançam em silêncio. Neste exato momento, enquanto você respira, trilhões de partículas subatômicas vibram em frequências que nenhum instrumento consegue capturar completamente, mas que seu corpo reconhece como real. Existe um ponto sagrado onde a intenção se torna forma, onde o observador deixa de ser passivo e passa a esculpir a realidade com o simples ato de perceber. Hoje, vamos mergulhar nesse mistério luminoso que a ciência moderna mal começa a nomear, mas que os sábios antigos sempre intuíram. A metáfora central deste encontro é simples e profunda como um espelho d'água ao amanhecer. Você não está apenas no universo, você é o ponto onde o universo se dobra sobre si mesmo para contemplar sua própria existência. Cada neurônio que dispara em seu cérebro envia ondas eletromagnéticas que se propagam além da pele, além do crânio, tocando sutilmente o campo quântico ao redor. A física quântica revelou algo extraordinário nas últimas décadas. A matéria não é sólida como parece, mas um oceano de probabilidades colapsando em realidade no momento exato da observação. E você, com sua atenção consciente, é o colapso vivo dessa onda de possibilidades infinitas. Pense em um elétron orbitando o núcleo de um átomo dentro de uma célula da ponta do seu dedo. Antes de ser medido ou observado, esse elétron existe como uma nuvem de probabilidade, uma presença fantasmagórica espalhada por múltiplos lugares ao mesmo tempo. Mas no instante em que você direciona sua consciência para ele, seja através de um instrumento ou apenas através da intenção refinada, algo mágico acontece. A onda colapsa, a probabilidade se cristaliza, e o elétron escolhe um único ponto no espaço para se manifestar. Isso não é poesia metafórica, é o coração pulsante do princípio da incerteza de Heisenberg e do experimento da dupla fenda que abalou os alicerces da física no século XX. Curta e inscreva-se. Cada gesto consciente fortalece o campo que estamos criando juntos. Quando você escolhe pausar o caos do mundo por 60 minutos para contemplar os mistérios da existência, você não está apenas consumindo conteúdo, você está participando de um ritual coletivo de expansão. Milhares de corações batendo em sincronia com essa frequência de curiosidade e reverência criam um campo morfogenético de despertar que transcende algoritmos e métricas. Você é parte essencial dessa teia luminosa que estamos tecendo palavra por palavra, respiração por respiração. Hoje caminharemos por territórios onde a neurociência encontra a mecânica quântica, onde a biologia molecular abraça a filosofia da mente, e onde o materialismo científico se curva diante de um mistério ainda maior, a consciência como força criadora fundamental do universo. Prepare-se para questionar tudo o que aprendeu sobre separação, sobre sujeito e objeto, sobre pensador e pensamento. Porque no final desta jornada, você descobrirá que talvez nunca tenha existido separação alguma, apenas um único observador se multiplicando em infinitos pontos de vista para experimentar a si mesmo de todas as maneiras possíveis. Vamos começar pelo mais tangível, o cérebro humano. Dentro do seu crânio agora mesmo residem aproximadamente 86 bilhões de neurônios, cada um conectado a milhares de outros através de sinapses que formam uma rede de complexidade inimaginável. Quando você tem um pensamento, digamos a imagem de uma rosa vermelha, uma cascata eletroquímica percorre essa rede em milissegundos. Íons de sódio e potássio atravessam membranas celulares criando diferenças de potencial elétrico que se propagam como ondas em um lago perfeitamente calibrado. Essa atividade elétrica gera campos eletromagnéticos mensuráveis por eletroencefalogramas, provando que pensamento é também fenômeno físico palpável. Mas aqui está o primeiro mistério luminoso, de onde emerge a experiência subjetiva. A ciência consegue mapear cada neurônio disparando, cada neurotransmissor cruzando a fenda sináptica, cada padrão de ativação cerebral associado a memórias ou emoções. Porém, todo esse mapeamento não explica o sentimento de ser você, a qualidade particular da experiência de ver vermelho, sentir saudade ou reconhecer beleza. Os neurocientistas chamam isso de problema difícil da consciência, formulado pelo filósofo David Chalmers. É a lacuna inexplicável entre processos cerebrais objetivos e a experiência consciente subjetiva que você está tendo agora mesmo ao ouvir estas palavras. Agora desçamos mais fundo, até o nível molecular. Cada pensamento que você forma requer a síntese e liberação de neurotransmissores específicos, dopamina para motivação, serotonina para bem-estar, noradrenalina para tensão.
Essas moléculas são estruturas químicas precisas, arranjos de átomos de carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio dançando em geometrias tridimensionais. E dentro de cada átomo, um núcleo minúsculo cercado por elétrons que não orbitam em trajetórias fixas, mas existem como nuvens de probabilidade regidas pelas equações da mecânica quântica. Seu pensamento mais íntimo, portanto, é sustentado por uma dança quântica de partículas que desafiam nossa noção clássica de realidade. A física quântica nos ensina algo revolucionário. No nível fundamental, a matéria não possui propriedades definidas até ser observada. Um elétron não tem posição em momentos simultâneos precisos, existe em superposição de estados até o momento da medição. Esse princípio, testado milhões de vezes em laboratórios ao redor do mundo, sugere que o universo em sua camada mais profunda é feito não de coisas sólidas, mas de potencialidades aguardando o colapso. E quem ou o que provoca esse colapso? A observação consciente parece desempenhar papel fundamental nesse processo misterioso que transforma a possibilidade em atualidade. O experimento da dupla fenda ilustra perfeitamente esse enigma. Quando elétrons individuais são disparados contra uma barreira com duas fendas, sem observação ativa, eles se comportam como ondas criando padrão de interferência na tela detectora, como se cada elétron passasse simultaneamente pelas duas fendas. Mas quando colocamos detectores para observar por qual fenda cada elétron realmente passa, o padrão de interferência desaparece e os elétrons comportam-se como partículas clássicas, escolhendo uma fenda ou outra. A simples presença de observação muda fundamentalmente o comportamento da matéria, como se o universo se recusasse a ser totalmente objetivo e independente do observador. Essa descoberta perturbadora levou físicos como Niels Bohr e Werner Heisenberg a propostas filosóficas ousadas. Talvez não exista realidade objetiva independente da observação, talvez o universo seja participativo por natureza, cocriado no ato de ser percebido. Outros como Hugh Everett propuseram a interpretação dos muitos mundos, onde cada medição quântica divide o universo em ramos paralelos contendo todos os resultados possíveis. Seja qual for a interpretação verdadeira, uma coisa é certa: a fronteira entre observador e observado, entre mente e matéria, é muito mais porosa e misteriosa do que o materialismo clássico jamais imaginou. Fundamento científico. Agora precisamos falar sobre vibração, porque tudo no universo, literalmente tudo, está vibrando. Os átomos em seu corpo oscilam em frequências específicas determinadas por sua estrutura eletrônica. As moléculas rotacionam e vibram em modos característicos que a espectroscopia infravermelha pode detectar. Seu coração bate em ritmo que varia com emoções e estados de consciência, gerando campo eletromagnético mensurável a metros de distância. Ondas cerebrais oscilam entre delta no sono profundo, teta em meditação, alfa em relaxamento alerta, beta em concentração ativa, e gama em estados de insight e integração neural. Você é uma sinfonia de frequências entrelaçadas. A física moderna nos ensina que aquilo que percebemos como matéria sólida é, na verdade, energia condensada vibrando em diferentes frequências. A famosa equação de Einstein, E igual a mc sobrescrito 2, revela que massa e energia são intercambiáveis, duas faces da mesma moeda cósmica. Um elétron pode ser descrito tanto como partícula quanto como onda, dependendo de como escolhemos observá-lo. Essa dualidade onda-partícula não é limitação do nosso conhecimento, mas característica intrínseca da natureza. O universo em seu nível fundamental é vibração pura assumindo padrões temporários que chamamos de átomos, moléculas, células, corpos, estrelas. As cordas da teoria das supercordas propõem que as partículas fundamentais não são pontos sem dimensão, mas minúsculas cordas vibrantes em 10 ou 11 dimensões espaciais. Cada modo de vibração diferente produz partícula diferente. Um modo cria elétron, outro cria quark, outro cria fóton. Se essa teoria se provar correta, o universo inteiro seria como orquestra cósmica onde as cordas vibram em harmonias complexas produzindo a sinfonia da realidade que experimentamos. Suas células, seus pensamentos, as estrelas distantes, tudo seria variação do mesmo tema vibracional fundamental tocado em frequências e amplitudes diferentes. Mas voltemos ao corpo humano, onde podemos medir essas vibrações diretamente. Seu coração gera campo eletromagnético que pesquisadores do HeartMath Institute conseguem detectar a vários metros de distância do corpo. Esse campo não é mera radiação passiva, ele porta informação sobre seu estado emocional e pode influenciar os campos cardíacos de pessoas próximas,
criando fenômeno de coerência cardíaca entre indivíduos em proximidade. Quando você sente a presença de alguém mesmo sem vê-lo, quando capta o humor de um ambiente ao entrar, parte dessa percepção pode estar relacionada à detecção inconsciente desses campos eletromagnéticos sutis. A ressonância é outro princípio fundamental que conecta vibração e consciência. Quando dois sistemas oscilantes com frequências próximas entram em contato, eles tendem a sincronizar, como dois metrônomos sobre superfície móvel que gradualmente alinham seus ritmos. No cérebro, esse fenômeno é chamado de acoplamento neural, onde diferentes regiões cerebrais sincronizam suas oscilações elétricas para processar informação de forma integrada. Durante estados meditativos profundos, certas frequências como ondas gama em 40 Hz se amplificam e sincronizam em vastas áreas do córtex, correlacionando-se com experiências de unidade e dissolução de fronteiras entre eu e mundo. Experimentos fascinantes mostram que quando dois violinos afinados estão no mesmo ambiente e você toca uma corda em um deles, a corda correspondente no outro violino começa a vibrar simpaticamente mesmo sem contato físico. Transferência de energia por ressonância através do meio vibratório do ar. Agora imagine que você e todas as pessoas ao seu redor são como instrumentos musicais extremamente complexos, emitindo campos eletromagnéticos em múltiplas frequências simultaneamente. Quando você entra em estado de coerência interna, quando pensamentos, emoções e intenções se alinham harmoniosamente, seu campo se torna mais ordenado e pode induzir ressonância em outros sistemas ao redor, incluindo outras consciências. Integração metafísica. Aqui chegamos ao limiar onde ciência e metafísica se encontram em silêncio respeitoso. Se a observação consciente colapsa ondas de probabilidade quântica em realidades definidas, então a consciência não pode ser mero epifenômeno do cérebro, subproduto passivo de processos neurais. Ela deve possuir causalidade, deve exercer influência sobre a estrutura física do universo. Alguns físicos como John Wheeler propuseram o princípio antrópico participativo, a ideia de que o universo trouxe observadores conscientes à existência porque necessita ser observado para se tornar real. Nessa visão radical, consciência não emerge da matéria, mas matéria emerge de campo consciente primordial. Considere o paradoxo do gato de Schrödinger, aquele experimento mental onde um gato está simultaneamente vivo e morto até que alguém abra a caixa e observe. Embora formulado como crítica às interpretações estranhas da mecânica quântica, o paradoxo aponta para algo profundo. Sem observador, o sistema quântico permanece em superposição indefinida. Extrapolando, o universo inteiro antes do surgimento de observadores conscientes poderia ter existido em estado de potencialidade pura, infinitas histórias cósmicas superpostas aguardando o primeiro ato de percepção que as colapsaria em linha temporal definida. Você, ao tomar consciência deste momento, está ativamente participando da criação contínua da realidade. A tradição contemplativa oriental sempre ensinou que Maya, a ilusão, é tomar o mundo das formas como realidade última quando ele é apenas projeção de consciência mais fundamental. Agora a física quântica sugere algo surpreendentemente similar. O mundo material que parece tão sólido e independente de nós é, em nível profundo, feito de padrões de informação que requerem observação consciente para se manifestarem. Não que o mundo seja literalmente ilusão no sentido de não existir, mas que sua existência é participativa, coemergente com a consciência que o observa. Sujeito e objeto surgem juntos, como dois lados da mesma moeda que nunca pode mostrar ambas faces simultaneamente. O neurocientista Giulio Tononi desenvolveu teoria integrada da informação que propõe métrica matemática para a consciência chamada Phi. Segundo essa teoria, consciência emerge de sistemas que integram informação de forma irredutível, criando unidade experiencial que é mais que soma de suas partes. Um cérebro humano possui Phi altíssimo porque bilhões de neurônios interagem de modos complexamente integrados. Mas a teoria não limita a consciência a cérebros biológicos. Qualquer sistema suficientemente integrado possuiria algum grau de experiência subjetiva. Isso ecoa antigas filosofias panpsiquistas que veem consciência como propriedade fundamental do universo presente em graus variados em todas as estruturas complexas. Quando você direciona a atenção focada para a sensação no centro do peito, para o ritmo da respiração, para som de sino cristalino, algo extraordinário acontece em seu cérebro. Regiões associadas ao processamento sensorial se iluminam, mas simultaneamente áreas do córtex pré-frontal relacionadas à narrativa do eu se acalmam. Você entra em estado de presença pura, onde fronteira entre observador e observado se dissolve temporariamente.
Meditadores experientes relatam esse estado como união com o objeto de meditação, e estudos de neuroimagem mostram que nesse momento a atividade da rede de modo padrão, responsável por pensamentos autorreferentes, diminui drasticamente enquanto redes de atenção se sincronizam em frequências coerentes. A pergunta que emerge naturalmente é: se minha atenção consciente pode alterar a atividade cerebral, e atividade cerebral gera campos eletromagnéticos, e esses campos podem influenciar sistemas quânticos sensíveis, então até onde se estende minha capacidade de influenciar a realidade? Experimentos de intenção dirigida mostram resultados intrigantes e controversos. Pessoas focando intenção coletiva em geradores de números aleatórios quânticos parecem produzir desvios estatísticos pequenos mas significativos da aleatoriedade esperada. Plantas conectadas a galvanômetros sensíveis mostram respostas elétricas quando seus cuidadores têm pensamentos sobre queimá-las, mesmo em salas separadas. Esses efeitos são sutis, difíceis de replicar consistentemente, mas sugerem que a fronteira entre mente e matéria pode ser mais permeável do que imaginamos. Integração quântica. Existe conceito em física quântica chamado entrelaçamento, talvez o fenômeno mais misterioso de todos. Quando duas partículas interagem e depois se separam, elas permanecem conectadas de forma não local, independente da distância entre elas. Medir propriedade de uma instantaneamente afeta a outra, mesmo que estejam em lados opostos do universo. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância e rejeitou a ideia, mas experimentos desde então confirmaram que o entrelaçamento é real. Essa não localidade quântica sugere que no nível fundamental, tudo no universo permanece conectado em teia invisível de correlações instantâneas que transcende espaço e tempo. Se voltarmos ao início do universo, ao Big Bang há 14 bilhões de anos, toda matéria e energia existente estava comprimida em ponto infinitesimal de densidade infinita. Cada átomo em seu corpo, cada fóton que atinge seus olhos, cada neutrino que atravessa a Terra agora mesmo, todos emergiram daquele ponto primordial em estado de entrelaçamento máximo. Então, em sentido muito real, tudo permanece conectado àquela unidade original. O físico David Bohm propôs que existe ordem implícita subjacente à realidade manifesta, domínio invisível de totalidade indivisa do qual emerge a ordem explícita do mundo fragmentado que percebemos. Sua metáfora era o holograma, onde cada fragmento contém informação sobre totalidade. Aplicando essa visão à consciência, podemos imaginar que o que experimentamos como consciências individuais separadas são como ondas em oceano único e contínuo. Cada onda possui forma distinta, crista e vale próprios, identidade temporária que se levanta da superfície. Mas todas ondas são feitas da mesma água, conectadas na profundidade, emergindo e retornando ao mesmo substrato oceânico. Sua consciência individual seria então um modo vibracional específico de campo consciente universal, ponto de vista único através do qual totalidade se observa e se conhece. Não que você seja ilusório, mas que sua essência mais profunda é idêntica à essência de tudo que existe. Tradições místicas de todas as culturas apontam para essa unidade fundamental. Tattvam Asino Vedanta significa tu és aquilo, indicando identidade entre consciência individual e Brahma universal. O Tao Te Ching descreve o tão inominável como fonte de tudo, vazio fértil do qual emergem os 10.000 seres. O conceito de Indrasnet no budismo apresenta o universo como rede infinita de joias, cada uma refletindo todas as outras perfeitamente. Essas não são meras metáforas poéticas, mas descrições de experiências diretas de não separação alcançadas em estados expandidos de consciência que meditadores e contemplativos de todas eras relatam com notável consistência. A neurociência começou a investigar essas experiências de unidade mística usando neuroimagem funcional. Quando meditadores budistas experientes entram em estados de compaixão sem objeto ou presença não dual, certas assinaturas neurais aparecem consistentemente. Diminuição de atividade no lobo parietal posterior direito, área responsável por manter sentido de localização do corpo no espaço e fronteira entre eu e não eu. Simultaneamente, há aumento de coerência entre hemisférios cerebrais e sincronização de ondas gama em áreas extensas do córtex. Subjetivamente, meditadores relatam dissolução de fronteiras, sentimento oceânico de união com tudo, paz que transcende compreensão conceitual. Se essa reflexão te tocou, compartilhe o que sentiu, porque quando você expressa autenticamente o que ressoa em sua experiência interior, você está adicionando sua voz única à sinfonia coletiva do despertar.
Cada insight genuíno que você alcança e comunica fortalece campo morfogenético de consciência expandida que envolve este planeta. Não estamos separados assistindo vídeos isolados, estamos co-criando rede planetária de mentes sintonizadas em frequência de questionamento profundo e abertura ao mistério. Sua participação consciente importa muito mais do que algoritmos podem medir. Reflexão existencial. Agora pare por um momento e sinta o peso existencial do que estamos explorando. Se consciência e matéria são aspectos entrelaçados de realidade mais fundamental, então cada escolha que você faz, cada pensamento que cultiva, cada emoção que permite residir em seu campo, literalmente molda a estrutura de sua realidade experiencial. Isso não é lei da atração simplificada ou pensamento mágico, mas consequência lógica de universo participativo onde observador e observado coemergem. Você não está assistindo passivamente ao filme da vida, você está simultaneamente espectador, ator e, em certo sentido misterioso, também o projetor que cria as imagens na tela da consciência. Considere um dia típico em sua vida. Você acorda e imediatamente ativa padrões neurais habituais, preocupações com o futuro, ruminações sobre o passado, identificação com narrativas de quem você pensa que é. Cada um desses pensamentos gera cascata eletroquímica específica, liberando neurotransmissores que reforçam certas conexões sinápticas e enfraquecem outras. Com o tempo, você literalmente esculpe a arquitetura física do seu cérebro através dos pensamentos que escolhe repetir. Neuroplasticidade é o termo técnico para essa maleabilidade neural, e ela significa que você não está preso a padrões herdados ou condicionamentos passados. A cada momento, você possui oportunidade de redirecionar a atenção e plantar sementes de novos circuitos neurais. Mas a responsabilidade disso pode parecer esmagadora. Se cada pensamento importa, se cada momento de atenção molda a realidade, como evitar a ansiedade performativa de tentar controlar tudo? Aqui está paradoxo libertador: o controle absoluto é impossível e desnecessário. Você não precisa microgerenciar cada pensamento ou emoção que surge. O que importa é a direção geral de sua atenção, a qualidade de presença que você traz à experiência, a gentileza com que trata seus próprios processos internos. Como o jardineiro que não força flores a desabrochar mas cria condições para florescimento natural, você pode cultivar solo fértil de consciência através de práticas contemplativas sem forçar resultados específicos. A ética emerge naturalmente dessa compreensão. Se no nível mais profundo não existe separação real entre você e outros, então causar sofrimento a outro é causar sofrimento a si mesmo, não por punição kármica externa mas por reconhecimento direto de interconexão. Compaixão deixa de ser virtude moral imposta de fora e se torna resposta natural ao perceber que o outro é outra versão de você mesmo experimentando vida através de diferentes condições. Quando você olha nos olhos de outra pessoa e reconhece ali a mesma consciência que olha através de seus próprios olhos, a mesma luz em outro candelabro, a separação artificial construída por ego começa a se dissolver. E o sofrimento humano, como se relaciona com essa visão? Muita dor vem de identificação excessiva com formas temporárias, corpo que envelhece, relações que mudam, circunstâncias que flutuam. Quando você acredita ser apenas esse corpo, essa personalidade, esse conjunto de memórias e esperanças, então qualquer ameaça a essas formas gera medo e resistência. Mas contemplar a natureza vibracional da realidade oferece perspectiva diferente. Você é o espaço consciente no qual todas essas formas surgem, dançam e dissolvem. Não que as formas não importem, elas são veículos preciosos de experiência, mas você não é limitado a elas. Você é também a vastidão que as contém. Imagine o oceano contemplando onda individual. Do ponto de vista da onda, há nascimento quando crista se forma, vida enquanto viaja, e morte quando se dissolve na praia. Drama completo de existência em minutos. Mas do ponto de vista do oceano, não há nascimento nem morte, apenas movimento contínuo de água assumindo formas temporárias. Você é ambos, a onda experimentando intensidade de ser forma definida, e o oceano reconhecendo eternidade além de todas formas. Ambas perspectivas são verdadeiras, e amadurecimento espiritual envolve abraçar ambas simultaneamente sem privilegiar uma em detrimento da outra. Viver plenamente como onda enquanto sabe-se oceano. Revelação. Aqui está o plot twist que muda tudo. Talvez você nunca tenha tido um pensamento próprio.
Cada pensamento que surge em sua consciência é resultado de causas e condições incontáveis convergindo naquele momento preciso. Sua herança genética, experiências de infância, interações sociais, informações absorvidas, estado nutricional, padrões de sono, tudo contribui para a emergência de cada pensamento específico. E cada uma dessas causas foi causada por outras causas em cadeia infinita retrocedendo até a origem do universo. Então onde está o pensador autônomo que controla conscientemente os pensamentos? Quanto mais você investiga, mais o pensador parece ser também pensamento, mais uma aparição na consciência ao invés de controlador separado. Essa revelação pode inicialmente parecer nihilista ou desmotivadora. Se não há eu autônomo gerando pensamentos, então quem é responsável? Mas olhe mais profundamente. A dissolução do pensador separado não leva à ausência de responsabilidade, mas à responsabilidade mais profunda e distributiva. Se tudo está interconectado, então cada ação que você realiza envia ondas através da rede inteira de causalidade, afetando tudo de maneiras que você nunca poderá rastrear completamente. Você se torna responsável não como ego isolado mas como expressão localizada de totalidade, ponto nodal através do qual o universo inteiro age e se expressa neste momento e lugar específicos. O físico e filósofo Erwin Schrödinger, um dos fundadores da mecânica quântica, escreveu algo extraordinário em seu livro Minha Visão do Mundo. Ele disse que a multiplicidade de consciências individuais é ilusão, que existe apenas uma consciência da qual todos participamos. Não milhões de consciências separadas, mas uma única consciência se manifestando através de milhões de perspectivas diferentes. Como luz do sol atravessando o prisma se fragmenta em arco-íris de cores distintas, mas continua sendo luz única. Essa intuição radical foi compartilhada independentemente por místicos de tradições díspares, e agora a ciência da consciência começa a levar a sério como hipótese testável. Se isso é verdade, então a morte assume significado completamente diferente. Morte do corpo individual seria como onda retornando ao oceano, não aniquilação mas reintegração à totalidade da qual temporariamente emergiu. A forma específica dissolve mas a essência retorna à fonte. Claro que isso permanece especulação filosófica, não há como provar experimentalmente o que acontece com consciência após morte do cérebro. Mas a perspectiva oferece conforto genuíno. Se você é a expressão temporária de consciência universal eterna, então em sentido mais profundo nunca nasceu e nunca morrerá, apenas assume e solta formas particulares enquanto o substrato consciente permanece intocado. Outro aspecto surpreendente: memória pode não estar armazenada apenas no cérebro. Estudos controversos sobre transplantes de órgãos relatam receptores desenvolvendo preferências, memórias ou traços de personalidade que parecem corresponder aos doadores. Embora a maioria dos cientistas atribua isso a coincidência ou sugestão, alguns pesquisadores propõem que informação pode estar codificada em campos morfogenéticos que permeiam e organizam sistemas vivos, como sugerido pelo biólogo Rupert Sheldrake. Se assim for, cada célula do corpo participa de campo informacional mais amplo, e consciência não é produzida apenas por neurônios mas emerge de organização integrada de corpo inteiro em interação com campos sutis ao redor. E se formos ainda mais longe, alguns físicos como Roger Penrose e Stuart Hameroff propuseram que consciência emerge de processos quânticos em microtúbulos dentro de neurônios. Essas estruturas proteicas citoesqueléticas poderiam manter coerência quântica em temperatura corporal, permitindo que cérebro funcione como computador quântico biológico. Embora a hipótese permaneça especulativa e disputada, ela aponta para a possibilidade fascinante de que consciência humana literalmente toca a camada quântica da realidade, servindo como interface entre mundos clássico e quântico, entre determinismo aparente e liberdade genuína que emerge de superposições e indeterminações quânticas. Aplicação prática. Como então viver com essas compreensões? Como traduzir insights sobre entrelaçamento quântico e unidade da consciência em prática cotidiana tangível? Primeiro, através de atenção. Cultive prática de trazer presença plena a momentos ordinários, sabor do chá, textura do ar na pele, som de passos no chão. Cada vez que você âncora atenção no presente sensorial ao invés de perder-se em narrativas mentais sobre passado ou futuro, você exercita músculo da consciência testemunhal. Com o tempo, essa testemunha se fortalece e você ganha acesso a espaço de liberdade entre estímulo e resposta, onde escolha genuína se torna possível. Segunda prática: contemplação da impermanência.
Observe como tudo flui e muda constantemente. Células do seu corpo morrem e renascem aos milhões cada segundo. Pensamentos surgem e dissolvem como bolhas na superfície da mente. Emoções vêm em ondas e passam quando não resistimos a elas. Estações mudam, civilizações sobem e caem, estrelas nascem e morrem. Nada permanece estático, tudo vibra em transformação perpétua. Quando você internaliza profundamente essa verdade, apegos e aversões naturalmente se afrouxam. Você aprende a segurar experiências levemente, apreciando-as plenamente enquanto duram sem agarrar-se desesperadamente quando começam a dissolver. Terceira prática: meditação na interconexão. Escolha objetos simples, digamos maçã. Contemple todas as causas e condições que convergiram para trazer essa maçã à sua mão. Semente carregando informação genética de gerações de macieiras, solo fértil com micro-organismos incontáveis, chuva caindo de nuvens formadas por evaporação oceânica, luz solar viajando 8 minutos através do vácuo espacial, fotossíntese convertendo fótons em moléculas orgânicas, agricultores plantando e colhendo, sistemas de transporte, loja, sua decisão de comprar. Tudo isso presente em cada mordida. Expandindo contemplação, você reconhece que toda a cadeia causal do universo está implicada nesse momento simples de saborear maçã. Quarta prática: cultivo de coerência cardíaca. Pesquisas do HeartMath Institute desenvolveram técnica simples mas poderosa. Coloque atenção na área do coração. Respire como se ar entrasse e saísse através do coração. Contagem de 5 segundos na inspiração, 5 na expiração. Enquanto respira, evoque sentimento genuíno de gratidão, apreço ou compaixão. Essa prática sincroniza ritmo cardíaco, respiração e ondas cerebrais em estado de coerência fisiológica mensurável, reduzindo hormônios de estresse, fortalecendo o sistema imunológico e aumentando clareza mental. Você literalmente organiza caos interno em harmonia através de intenção dirigida e emoção positiva. Quinta prática: contemplação da vacuidade. Não vacuidade como niilismo, mas como abertura fundamental de todas as coisas. Olhe para qualquer objeto e questione: onde exatamente esse objeto começa e termina? À primeira vista parece óbvio, mas investigando você descobre que fronteiras são convenções úteis, mas não absolutas. Ar dentro e fora do objeto se mistura constantemente. Luz refletindo dele entra seus olhos, tornando-se parte da sua experiência neural. Significado que você atribui ao objeto vem de memórias e associações. O objeto é nó em rede de relações, sem existência independente inerente. Essa compreensão não diminui o valor das coisas, mas revela sua natureza relacional e interdependente. Sexta prática: investigação de quem está ciente. Em qualquer momento de experiência, vire atenção 180 graus. Ao invés de focar em objetos de consciência, investigue o sujeito. Quem está ciente deste pensamento, deste sentimento, desta sensação? Tente localizar o observador. Você descobrirá que não consegue tornar a própria consciência objeto de observação, porque ela sempre é o sujeito que observa. É como o olho que vê tudo, mas não pode ver a si próprio diretamente. Persistindo nessa investigação, pode haver lampejo de reconhecimento, consciência pura anterior a todas as identidades, espaço aberto no qual toda experiência surge. Esse é sabor da natureza verdadeira além de todos os conceitos. Síntese emocional. Sinta agora o pulso desta revelação se expandindo no espaço do seu peito. Todas essas ideias, todos esses insights sobre entrelaçamento quântico, sobre neuroplasticidade, sobre campos eletromagnéticos do coração, sobre dissolução de fronteiras entre observador e observado, não são apenas abstrações intelectuais flutuando na superfície da mente. Elas são convites para experiência direta, mapas apontando para território que só você pode explorar através de atenção refinada e vulnerabilidade autêntica. Como flor que desabrocha não porque entende botânica, mas porque responde naturalmente à luz, você não precisa compreender mecanismos completos para permitir que consciência se reconheça a si mesma através da sua forma única. Existe beleza indescritível em reconhecer que você é simultaneamente gota no oceano e oceano inteiro em cada gota. Quando criança chora, algo em você chora. Quando ancião sorri, algo em você sorri. Não por empatia aprendida ou bondade cultivada, embora essas sejam preciosas, mas por reconhecimento direto de unidade fundamental. A separação que parece tão real,
tão evidente nos contornos do corpo e distinção de pensamentos, é como linhas imaginárias desenhadas na superfície de espelho único. Úteis para navegação, para comunicação, para jogo da existência manifesta, mas transparentes quando olhadas de perto com atenção que penetra além das formas para a essência vibrante que as anima. E a solidão humana, aquela sensação de isolamento que todos conhecemos em momentos de vulnerabilidade, é sintoma de amnésia temporária. Esquecimento da verdadeira natureza. Como ator tão imerso no papel que esquece ser ator, você às vezes se perde completamente na identidade construída de nome, história, corpo, mente. E nesse esquecimento surge medo existencial, porque a identidade construída é frágil, impermanente, constantemente ameaçada por mudança e eventual dissolução. Mas contemplação profunda lembra você de algo que sempre soube em níveis anteriores a palavras, que você é espaço no qual história aparece, luz na qual formas dançam, consciência eterna vestindo temporariamente essa configuração particular de matéria e energia. A ciência nos trouxe longe, revelando estrutura elegante e complexidade surpreendente do universo físico. Mas chegou ao limiar onde não pode mais evitar questões de significado, consciência, subjetividade. Equações descrevem como partículas se comportam, mas não explicam por que existe algo ao invés de nada, ou porque esse algo é experimentável, ou o que significa experiência. Essas são questões que ciência sozinha não pode responder porque requerem mergulho na natureza da consciência que faz a pergunta. E esse mergulho é intimamente pessoal, não terceira pessoa objetiva mas primeira pessoa radicalmente subjetiva. Você deve virar atenção para dentro e investigar diretamente a natureza de quem pergunta. Existe gratidão que emerge naturalmente quando você contempla a improbabilidade extraordinária de estar aqui agora. Do Big Bang primordial através de expansão cósmica, formação de galáxias, nascimento e morte de gerações de estrelas forjando elementos pesados em seus núcleos, formação de sistemas planetários, emergência de vida na Terra, bilhões de anos de evolução biológica, linhagem ininterrupta de ancestrais sobrevivendo e reproduzindo desde primeira célula até você. E finalmente esse momento específico onde sua consciência ilumina essas palavras e reflete sobre própria existência. Cadeia ininterrupta de causas através de eras cósmicas convergindo neste agora sagrado. Não por mérito especial mas por mistério da existência manifestando-se através desta forma. E quando gratidão toca profundamente, ela naturalmente transborda como compaixão. Porque se cada ser senciente é também nó único na teia cósmica, também milagre improvável de consciência emergindo de poeira estelar, também buscador da verdade através das limitações da forma, então cada um merece reverência e cuidado. Não compaixão condescendente de superior para inferior mas reconhecimento mútuo de dignidade compartilhada. Sofrimento alheio não é problema distante para resolver mas chamado para presença compassiva que honra a luta sem tentar consertá-la prematuramente. Às vezes a maior dádiva é simplesmente testemunhar dor de outro sem desviar olhar, segurando espaço para que a experiência seja completa. Expansão filosófica e encerramento. Estamos nos aproximando do fim desta jornada contemplativa, mas o que foi despertado em você continuará ressoando muito além destas palavras. Como pedra jogada em lago cria ondas que se expandem em círculos concêntricos tocando margens distantes, cada insight genuíno que você alcançou propaga-se através do campo da sua consciência e além. Você não pode não influenciar tudo ao redor através da qualidade de presença que cultiva. Sua paz interior literalmente acalma pessoas próximas através de sincronização de campos cardíacos. Sua confusão agita. Sua clareza inspira. Não há neutralidade, apenas participação constante no campo vibracional coletivo. A grande tradição perene que atravessa culturas e milênios aponta sempre para a mesma verdade fundamental expressada em diferentes idiomas. Há apenas uma realidade última se manifestando como multiplicidade. Os nomes mudam. Tão, Brahman, Sunyata, Ein Sof, Ground of Being, campo unificado, mas apontam para o mesmo mistério inefável que é simultaneamente fonte, substância e testemunha de tudo que existe. E você não está separado disso. Separação é erro perceptual nascido de identificação excessiva com conteúdos de consciência ao invés de consciência em si. Como espaço de sala não é móveis mas abertura que permite móveis existirem, você em essência mais profunda não é pensamentos, emoções, sensações, mas espaço consciente que permite tudo isso aparecer. Ciência e espiritualidade não são adversárias mas complementares quando cada uma honra domínio da outra.
Ciência revela estruturas elegantes e padrões quantificáveis do mundo manifesto, oferecendo poder de predição e controle que revolucionou a vida humana. Espiritualidade contempla significado, consciência, valores, mistério último que permanece quando todas as respostas científicas foram dadas. Por que existe universo capaz de conhecer-se a si mesmo através de criaturas conscientes? Essa pergunta não será respondida por equação, mas pode ser vivida através de transformação de quem pergunta. Quando você se torna a resposta encarnada através de despertar para a natureza verdadeira, pergunta dissolve-se em êxtase de reconhecimento. O universo não fala com palavras, mas com vibrações que só o coração compreende. Cada pôr do sol é poema sem palavras escrito em luz e cor. Cada respiração é sussurro do cosmos através da sua forma. Cada batida cardíaca é tambor ancestral marcando o ritmo da vida que flui através de você desde a origem do tempo. Você não precisa entender intelectualmente para participar plenamente. Criança não entende a aerodinâmica para sentir vento no rosto e rir. Você não precisa dominar física quântica para tocar camada vibracional da realidade através de presença silenciosa que dissolve fronteiras artificiais entre interior e exterior. Então, enquanto nos despedimos temporariamente, carregue consigo essa compreensão. Você é ponto onde o universo se curva sobre si mesmo para contemplar própria existência. Através dos seus olhos, cosmos se maravilha com própria beleza. Através das suas mãos, matéria organiza-se em padrões de cuidado e criação. Através do seu coração, amor fundamental que anima tudo encontra expressão local e pessoal. Você importa infinitamente porque é inseparável do todo, e simultaneamente sua importância pessoal se dissolve na vastidão porque você é apenas uma entre infinitas expressões do mesmo mistério singular. No próximo encontro, exploraremos como o tempo em si pode ser ilusão, como passado e futuro podem existir apenas como conceitos em mente eternamente presente, e como realidade pode ser eternamente agora se desdobrando em infinitas configurações. Até lá, pratique presença simples. Seja a luz que você é. E lembre-se sempre, entre pensamento e matéria não há fronteira real, apenas dança sagrada de consciência brincando de esconde-esconde consigo mesmo através de véus cada vez mais transparentes de separação aparente. Você é o escondido e o buscador, a pergunta e a resposta, a jornada e o destino. E assim, te vejo no próximo vídeo, com mais informação sobre tudo que envolve crescer, evoluir, transformar e manifestar. Até breve.